Paz do Senhor, igreja. Quando às vezes já não está tão boa, tem que perguntar, né, para quem está do lado. Está lá? Está escrito ali. É coisa da idade, né? A gente fica com medo de, será que tem lá e eu não estou vendo, né? Glória a Deus. Tarefa um tanto difícil, né? Substituir o pastor Lorival. O Túlio já substituiu 2 vezes aqui. Nós sabemos que a agenda do nosso pastor é muito intensa. Falei, não, pode deixar que dessa vez então eu falo. Vamos dividir esse peso aí. Mas como o contexto aqui imediato desse texto nós vamos ler, diz que Jesus se levanta no último dia da festa e fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede, esse Jesus está aqui. Não são as palavras do Davi, são as palavras do Cristo que é viva. Ainda é dia, o sol da justiça brilha e Ele se faz presente nessa noite. Se você veio com sede, tenha certeza que a fonte de água viva jorra aqui nessa noite. Ele marcou o encontro conosco aqui. João capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, depois o 24 e o 25. Nos diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Isso aconteceu para que a glória de Deus, a obra de Deus, se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra que ele nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhes disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Versículo 24 e o 25. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhes disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Irmãos, esse texto é fantástico. O Evangelho de João, por completo, é muito lindo, muito. Diferente dos outros evangelhos, dos outros relatos, muito diferente. O João é o último a escrever, é o último. E uma coisa me chama a atenção aqui, muito imediata, algumas coisas me chamam a atenção. Que dentro desse contexto e dessas circunstâncias que João escreve, o João vai relatando algumas coisas, deixando claro algumas coisas para nós. E dentre essas coisas, enquanto os outros evangelistas apresentam Jesus, mas para ser compreendido com a ótica humana, o Mateus relata Jesus como um rei, como o Messias escolhido, porque
o povo de Israel, os descendentes de Israel, esperavam um rei descendente de Davi. E ele apresenta uma série de profecias falando desse rei que viria. Então, eles observam, ele escreve para judeus e eles veem a esperança de Deus através de um homem que viria como descendente de Davi. O Marcos descreve Jesus como um servo. Ele escreve para um público mais romano, ele é mais direto, o romano é muito prático, e ele apresenta Jesus como um servo, como alguém que, enquanto eles tinham um César, um soberano, alguém como Senhor, ele apresenta esse Senhor que, apesar de ser Senhor, ele se mostra como servo, servo de todos, o servo sofredor, o servo que entregou a vida por nós. E o Lucas descreve Jesus como um homem perfeito. O Lucas é grego, ele é mais detalhista e apresenta toda a perfeição do ministério de Jesus, mas o Evangelho de João, alguns consideram como o Gênesis do Novo Testamento. Se o Gênesis diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, o João nos diz que no princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas através do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Já começa diferente, ele já começa apresentando Jesus, não no seu nascimento, mas apresenta um Jesus, um Cristo, Filho de Deus, que está com Deus criando todas as coisas. E no finalzinho do capítulo 8, Jesus diz o seguinte, quando ele está discutindo, falando com os fariseus. Respondeu Jesus, versos 58 e 59, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. E por que essas pessoas pegaram pedras? Porque o eu sou é o nome que Deus se apresenta a Moisés. Quando Moisés pergunta, quando o faraó perguntar, quem mandou libertar o povo? Os escravos hebreus. Ele fala assim, o eu sou me enviou. Então, é o nome dado por Deus. Deus se denomina o eu sou. E aqui aparece em maiúsculo, quando ele fala, antes de Abraão, eu sou. Então, Jesus já havia se apresentado como o pão da vida. Assim que ele multiplica os pães, ele já havia se apresentado como a água da vida, como a solução para as sedes e para a fome da humanidade. E ele se apresenta aqui nesse capítulo como a luz do mundo. Então, é a mais importante cristologia dos evangelhos. Nós vemos aqui o Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado. Quando a gente olha para esse texto, e é importante os relatos, os milagres serem vistos com essa ótica. Um Deus encarnado que olha para o sofrimento humano, um Deus encarnado que se importa com o ser humano, que se importa com o homem que está assentado à beira de um tanque, que se importa com a multidão faminta, que se importa com esse homem que está aqui mendigando, um cego de nascença. Jesus já havia transformado a água, Jesus já havia, até esse ponto aqui, demonstrado que a distância não é obstáculo para que o seu poder seja manifesto. Jesus já havia operado o milagre quando pessoas já haviam desistido por causa do tempo, de um homem de 38 anos esperando o milagre. Jesus já havia multiplicado pouco, Jesus já havia mostrado que a escassez não é obstáculo para ele, para o Verbo encarnado. Jesus já havia demonstrado o poder sobre as forças da natureza. E aí, o texto de João nos diz que Jesus está passando. E enquanto Jesus passa, Jesus viu. Da mesma forma que Jesus viu um homem em cima de uma figueira, um homem chamado Zaqueu, um homem que sobe uma figueira para ver Jesus.
E ele não só vê Jesus, como é visto por Jesus e sua vida é transformada. Da mesma forma que Jesus viu o homem à beira do tanque de Betesda. Um homem que Jesus chega para ele e pergunta: e aí, você quer ser curado? E esses textos nos mostram que Jesus, mesmo quando a gente não tem a percepção de ver ou de ir atrás de Jesus como alguém que pode solucionar os nossos problemas, porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos ou conformados, ou achamos que é desse jeito mesmo, que está tudo ali natural, e que Jesus talvez não se importe, não possa fazer nada, ou não vai fazer nada. Jesus, em algumas circunstâncias especiais, ele para e ele toma atitude. Em outros momentos, algumas pessoas clamam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou então: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E ele fala: eu quero. Em algumas situações, como o caso da mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus com fé e fala: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu vou ser curado. Mas esses 3 textos que eu citei, o de Zaqueu, o do homem do tanque de Betesda e o desse moço, nenhum deles, eles vão na intenção, o Zaqueu até tem a intenção de ver Jesus, mas não de recebê-lo na sua casa. Mas Jesus tinha a intenção de ir à sua casa. Mesmo quando nós não temos dimensão do que Jesus pode fazer por nós, do interesse que Ele tem por nós, o texto bíblico nos mostra um Jesus que tem interesse na nossa história. E esse homem, ele não clama, ele não pede, o texto nos diz que Jesus vê ele e vai até ele. Porque antes de ir até ele, Jesus é questionado pelos seus discípulos: Senhor, quem pecou? E o fato é que todos nós pecamos. O sofrimento adentra ao mundo por causa do pecado humano. Todo sofrimento humano é consequência de fato do pecado. Mas o que eles estavam dizendo era que para alguém sofrer tamanha dor, tamanho sofrimento, né, de nascer cego, de ter que mendigar, um tempo onde não havia auxílio do governo, não havia INSS, e a única forma desse homem sobreviver era pedindo, era mendigando. Quem pecou? E é fácil a gente olhar para alguém que está numa situação difícil e falar assim: rapaz, aquele camarada ali, para ele estar numa situação difícil, certeza que ele fez alguma coisa errada, alguma coisa ele aprontou. Ninguém imagina um homem rico, bem-sucedido, como um pecador, né? A gente sempre pensa assim: o fulano está bem, então é porque Deus está abençoando. Mas de fato, todos nós estávamos debaixo da condição de pecado. E sem a atuação do Cristo, sem a intervenção de Cristo, estávamos na mesma situação. Então, os discípulos perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? Havia um entendimento dos rabinos da época que uma criança poderia, no ventre, cometer pecado. Um exemplo, um bebê que chuta a barriga da mãe e provoca dores em uma mãe, estava cometendo pecados, e por isso, o castigo de ter nascido cego. Então, essa ideia não era só dos discípulos, até hoje a gente tem esse pensamento. E eu imagino que esse homem já estava conformado com a sua situação. Ele está ali mendigando. Está passando uma multidão, está acontecendo alguma coisa, tem barulho, é época de festa, ele só está ali pedindo. Tem muita gente na cidade, ele não sabe, ele não se atreve a clamar ou perguntar, como aquele cego de Jericó que fala: quem é que está passando aí? Tem um barulho diferente. Nem isso. Ele está conformado com a situação, sem esperança, e muito provável que ele também tenha internamente esses conflitos. Será que a culpa é minha de eu ter nascido desse jeito? O que será que meus pais fizeram? O que aconteceu para eu ter nascido desse jeito? Esse homem também encarava os conflitos dele. E os discípulos param também e vê. Mas diferente da forma que os discípulos veem, os discípulos estão simplesmente questionando: Senhor, quem pecou?
O texto começa dizendo que Jesus viu. Mas os discípulos questionam Jesus. Quer dizer que os discípulos também viu. Mas o olhar dos discípulos é um olhar de curiosidade. Às vezes a gente olha para o problema do outro só para avaliar o que aconteceu. Por que será que o fulano está passando por isso? Por que será que acontecem situações onde eu tenho prejuízo? Por que será que eu passo por problemas de saúde? Por que será que o problema chega na minha casa? E às vezes as pessoas, e esses questionamentos que eu sei que afligia esse homem, que nos aflige, também desperta o olhar das pessoas que estão à nossa volta. E a gente começa a avaliar, né? O que será que essa pessoa fez? O que será que está acontecendo? Qual que é o pecado dessa pessoa? Mas o olhar de Jesus é um olhar de compaixão. E Jesus diz que ninguém pecou. O problema não é o pecado. Não era por causa do pecado. A situação daquele homem era para que a glória de Deus fosse manifestada. Então todo sofrimento, toda situação difícil que a gente passa, ele tem um propósito. Todo sofrimento que é provocado por causa da queda humana, da queda lá no Éden, o propósito é para que a glória de Deus seja manifestada. O sofrimento, a dor que você enfrenta, é uma situação para que Deus manifeste a sua glória. E no caso desse homem aqui, assim como no caso dele, enquanto o olhar das pessoas para um homem cego de nascença era de desesperança e não haver solução alguma, da mesma forma nós olhamos para alguns casos nossos que a gente se sente impotente, se sente incapaz. E às vezes a gente até vem à igreja e ora, já buscou recursos de todas as formas e pensa, mas parece que não tem jeito. A questão é, no momento certo, a glória de Deus será manifesta através do seu problema, através da sua dor, através da situação que você enfrenta, que nem você consegue enxergar uma solução. Esse homem está parado, estagnado, sem esperança. Agora imagine, chega alguém que ele não sabe quem que é, não fala nada com ele, ele não pediu nada, nem esmola para Jesus ele pediu. Ele não pediu nada. Chega um homem, cospe no chão. E o deficiente visual, ele tem uma audição muito aguçada. Jesus deve ter chegado perto para preparar esse lodo. E o eu sou, que o Moisés descreve como quem criou os céus e a terra, que fez o homem do barro, que João apresenta como o verbo de Deus encarnado, faz lodo, as mesmas substâncias, para curar esse homem. E esse homem só ouve o som do cuspe no chão, e de repente ele sente algo nos olhos, uma gosma nos olhos. E alguém fala para ele, vai se lavar. Eu fico imaginando, irmãos, a gente só olha o texto e já acostumou com a cura desse homem. Mas imagine comigo, você na situação desse homem, com seus conflitos. Já um homem de idade adulta, os pais dele vai dizer, olha, ele já tem idade suficiente para ser interrogado por vocês, logo após a cura. Então, um homem adulto, que já deve ter... Eu que não nasci cego, não nasci aleijado, não nasci com problema algum físico, direto eu me pego pensando, mas Senhor, por que certas situações? Por que certas angústias? E o mundo é um lugar de aflições. E esse homem,
nas suas dores, nas suas angústias, com seus problemas, chega alguém, cospe no chão, faz uma mistura ali, passa nos olhos daquele homem, ele não sabe que é o Verbo de Deus encarnado, nós sabemos. Ele não sabe que é a água da vida, que é o pão da vida, que está ali diante dele. Ele só entende que é alguém que chegou, que ele não conhece, não sabe de onde veio, e suja o rosto dele, ainda manda ele se lavar, vai tomar banho. Eu sei que Jesus não falou desse jeito, mas alguém que já está sofrendo, não falou nesse tom, mas alguém que já está sofrendo, fica pensando, meu Deus, eu estou aqui numa dificuldade, parece que está tão difícil, parece não, está tão difícil, e ainda vem alguém e me manda tomar banho, me manda eu me lavar, em Siloé, eu vou ter que sair daqui onde eu estou para ir lá me lavar. E às vezes a gente olha para algumas situações que começam sem a gente entender por quê. Às vezes você está confortado ali, confortável em uma situação, e de repente as coisas começam a mudar de lugar. Conhecendo a história nossa aqui, né, da nossa comunidade como igreja, é um quadro de saúde, é uma cirurgia que dá errado e tem que refazer, é um carro que desce da nossa garagem e vai bater no portão do vizinho, é uma situação financeira que chega e bate a porta e você tem que mudar toda a estratégia do seu comércio. E aí você fala assim, mas por que isso está acontecendo? Mas antes da saliva e do pó da terra e desse lodo ser feito, há uma palavra de Jesus já dizendo para os seus discípulos, a glória de Deus vai ser manifestada através dessa situação. Essa situação que você enfrenta de saúde, de ordem financeira, de ordem familiar, é para que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida, da sua casa. E eu quero que você saia daqui com essa esperança viva. E aí Jesus fala para os seus discípulos, um pouco antes, que enquanto ele estiver nesse mundo, e a gente pensa, Jesus já foi, já passou. Não, ele ainda está. Ele está conosco através do seu Espírito Santo. E a luz do mundo faz com que esse homem, que sai de onde ele está e vá até o tanque, se lavar, ele volta, o texto diz, enxergando, vendo. Milagre. Milagre. Milagre tão inesperado que os seus vizinhos, os homens que estavam ao lado dele todos os dias, uns falam, mas está parecendo aquele jovem, o texto não diz o nome dele, está parecendo aquele homem que ficava aqui conosco, mendigando. O milagre que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, vai fazer com que pessoas fiquem se indagando. Mas parece que é o irmão Onésio, parece que é o Onésio, aquele vizinho nosso de táxi aqui, parece que é o Alisson, está parecendo a irmã Raquel, a dona Raquel, as pessoas que estão ao nosso lado, constantemente. Parece que é a Vivian, parece que é o pastor Lesiel, é o Júnior. Aí alguns falam, não, só parece, não é ele não. Porque depois desse se lavar, nada mais é como antes. Não é só a visão. Gente, quem está ao lado de você é seu vizinho, é pedinte junto com você há anos, sabe exatamente quem é você. Mas depois do milagre, depois da intervenção de Jesus, depois da intervenção da água da vida, da luz do mundo, nada mais é como antes. Nada mais é como antes. E eu quero
apresentar 4 situações rapidinhas, para que a gente possa sair daqui com um entendimento claro do que Jesus pode fazer por nós e do que esse texto pode nos ensinar. A primeira coisa é que Jesus vê diferente de como eu vejo, de como você vê. Às vezes a situação que nem eu consigo ver uma solução, não tenho mais fé, não acredito que é possível, aquele filho, aquele marido, aquele irmão, aquele parente, um quadro de saúde que a gente olha e fala assim, é conformar. Jesus não olha com o olhar de quem avalia, de quem vê se é possível ou não. O Deus que criou todas as coisas, Ele é capaz de refazer, de fazer nova todas as coisas, e Ele vê com compaixão. Enquanto as pessoas estão avaliando se é possível ou não, Ele fala, essa situação é para que a glória de Deus seja manifestada. Então a primeira coisa, o olhar de Deus, o olhar de Jesus para a sua situação é um olhar de compaixão. Toda situação difícil, é o próximo ponto, é para que Deus seja glorificado. De fato, o sofrimento, ele faz parte da nossa existência. De fato, as dores, as lutas fazem parte da nossa existência. E de fato, como os discípulos de Jesus falam, quem pecou, e Jesus não quer saber sobre isso, porque de fato todos pecaram. Mas diante do Jordão, o João Batista, quando Jesus desce até o rio para ser batizado por João, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, que limpa o pecado do mundo. E às vezes a gente olha para o sofrimento que a gente vem passando, as lutas, as dores, e esse culto de quarta-feira, o propósito dele é buscarmos de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, buscarmos soluções das quais nós olhamos e não conseguimos enxergar a solução. E ao olharmos para ela, para situações nossas, nós olhamos e vemos as nossas limitações, os nossos pecados, os pecados das pessoas que estão à nossa volta, que nós oramos e clamamos a Deus por uma mudança. E o nosso olhar é como o dos discípulos. Quem pecou? Qual que é o motivo? Qual que é a razão para que isso esteja acontecendo? Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que se importa conosco, Ele está aqui nessa noite. E a intenção dEle é fazer com que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Então, meu irmão, toda vez que você estiver passando por um problema difícil, que você fala assim, aqui não tem jeito, você deve lembrar, manter a sua esperança viva, e ao invés de pensar, aqui não tem jeito, você vai dizer assim, Deus vai ser glorificado através dessa situação. Nós vamos orar daqui a pouco, e eu creio que Deus vai fazer milagre hoje aqui. E eu creio também que mesmo que não aconteça hoje aqui, às vezes é só o lodo que vai começar aqui passando no seu olho, e a sua jornada de caminhada até o tanque de Siloé vai fazer com que você venha vendo, enxergando com a solução do seu problema. Próximo tópico que a gente precisa aprender com esse texto. Algumas circunstâncias que não entendemos já é o início do milagre. Às vezes a gente está tão acostumado, está tão normal estar naquela situação, e de repente tudo muda. De repente vem um grude lá de terra, de sujeira no nosso olho, e o trem parece que foi pior. Meu irmão, tem hora que Deus tem que nos incomodar, tem que nos tirar da situação de conforto que a gente está, porque às vezes a gente acomoda com o problema. Tem gente que acomoda,
né? É a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não vai ter jeito. Aí de repente, aquela pessoa que você tem orado o tempo inteiro por ela, para Deus mudar a vida dela, ela começa a enfrentar um quadro de saúde, e você começa, Deus, livra, Senhor, tem misericórdia. Gente, é Deus passando um lodo ali na situação. Então, às vezes, quando a coisa, como diz, estava ruim, ficou pior, né? O cara está cego, vem alguém e passa um lodo no olho dele. Às vezes, quando a coisa está ruim e aparentemente parece que está ficando mais difícil, continue a caminhar. Continue a ouvir a direção do Cristo. Vá até Siloé e se lave. Jesus poderia ter falado, fique, veja. E ele teria visto na hora. Quantas vezes Jesus falou, eu quero, vá, seja limpo, veja, né? Lázaro vem para fora. Mas, nesse caso aqui, foi necessário que esse homem fosse. Então, muitas vezes que a situação se agrava, não desanime, não desista. É outra coisa que a gente precisa aprender, já é o início do milagre. As situações de desconforto já é o início do milagre. E por último, todo milagre que Jesus realizar na sua vida, e todo milagre que Jesus já realizou na sua vida, é para que o nome de Jesus seja glorificado, e para que seja glorificado, você precisa dar testemunho. Quando as pessoas questionam esse homem, mas fala a verdade, ele é pecador, ele curou no sábado, ele desobedeceu à lei. Ele diz o seguinte, se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei, era impossível essa situação e Deus realizou um milagre. Como foi eu não sei, como foi eu não sei, mas Ele fez um milagre. Uma coisa eu sei, eu não podia ser pai, hoje eu sou pai. Uma coisa eu sei, eu nunca imaginava morar onde eu moro e Deus me deu. Uma coisa eu sei, eu não imaginava ter os amigos que tenho e Deus me deu. Uma coisa eu sei, eu experimento milagre todos os dias. E isso não tem explicação. Não tem explicação. Mas o nome de Jesus é glorificado toda vez que um milagre acontece. E Deus tem interesse que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Não olhe murmurando para os seus problemas como alguém que não tem esperança. Mantenha a sua esperança viva. Que o Deus que curou esse homem, o Deus que mudou a vida desse homem, quer ser glorificado através das lutas que você tem enfrentado, das dores que você tem enfrentado. Mas não desanime, não volte para trás, não murmure, vá como esse homem, obedeça às ordens do Cristo. E eu tenho a plena certeza, que você vai poder dar testemunho e fazer com que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Nós vamos orar nesse tempo, nesse momento, enquanto alguém louva aqui, canta, nós vamos interceder por você. E eu sei que às vezes você pode tem gente que está em situações diferentes. Tem gente que fala, não, está tudo certo. E às vezes você olha e pensa, está tudo certo, até porque já conformou com algumas situações. Mas Jesus, o homem que olha com compaixão, não está conformado com a situação que você está vivendo. Jesus não está conformado com a situação que você está passando. E para você que acha que está tudo certo, de duas uma, ou eu oro para Jesus te levar agora, porque já está tudo resolvido, não tem mais nada para fazer, ou eu oro para Jesus te levar agora, ou então você
abra os olhos para entender que Deus tem mudanças para fazer. E eu venho aqui como profeta de Deus para dizer que a mudança começa hoje. Para os que estão conformados, que acham que é isso mesmo, que acham que não tem esperança. O verbo que estava criando todas as coisas está aqui para recriar, para fazer nova todas as coisas, para saciar a sua sede, para saciar a sua fome e para trazer luz para a sua história. Em tempos de escuridão, em tempos que você não consegue enxergar uma solução, em tempos que você não consegue ter esperança e acha que é isso mesmo, o Jesus que criou todas as coisas, o verbo de Deus está aqui. E eu venho como um profeta de Deus para declarar a mudança do quadro que você está enfrentando, do quadro que você está vivendo. Seja pequeno ou difícil, para o nosso Deus é tudo a mesma coisa. Então nós vamos estar aqui orando. Pastor Lesiel, pastor Valdivino, nosso irmão Onésio, querido irmão Onésio, estejam aqui orando com imposição de mãos. E se você acredita que o seu problema, grande ou pequeno, é para que o nome de Jesus seja glorificado, se você acredita que Deus pode realizar mudanças que aos olhos humanos não são possíveis, venha à frente. Venha à frente, crendo no milagre, crendo no Deus que tem interesse em mudar a sua história.